Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos aqui nesta manhã, um pouco menos fria, e é um privilégio a gente poder estudar a palavra. Quero convidá-los que abram suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 até o 17, e essa palavra tem o título Exortação à unidade, a unidade do corpo de Cristo. Diz assim a palavra: Paulo, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Versículo 5, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Versículo 7, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, pela qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto a Crispo e Gaio. Versículo 15, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Versículo 17, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, essa carta, ela nos inspira a buscar a unidade no corpo de Cristo. Todas as cartas de Paulo às igrejas sempre trazem lições, que trazem ensinamento da palavra, da mensagem do reino de Deus, pregando o reino de Deus e firmando as igrejas de Cristo Jesus. Foi um ministério que Paulo desenvolveu com muita sabedoria, com toda a liberdade e todas as coisas pertencentes aos ensinos e à ordem do Senhor Jesus Cristo, dada pessoalmente a ele. E assim a gente vai ter aqui uma carta que fala que a igreja estava vivendo
com algum tipo de conflitos. E ele recebeu informações de algumas fontes a respeito do que estava acontecendo naquela igreja de Corinto. E aqui ele cita especificamente alguns membros da casa de Cloé que foram lhe informar a respeito das facções que haviam entrado no seio da igreja. E havia briga entre eles, diz o texto. Havia 3 irmãos, que era Estéfanas, Fortunato e Acaico, que foram até Paulo, lá em Éfeso, onde Paulo estava desenvolvendo seu ministério, para dar, então, algumas contribuições ao seu ministério. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, nós vamos encontrar estes irmãos que ali foram, tá? Não sabemos se eles provinham realmente da casa de Cloé, mas alguns dos que foram ter com Paulo trouxeram algumas informações preocupantes a respeito da irregularidade que estava acontecendo no seio da igreja. Alguns problemas no campo da moral, alguns problemas que estavam trazendo confusão e perturbação à igreja. Lá no capítulos 5 e 6, depois vocês podem conferir, capítulos 5 e 6, vão ficar sabendo quais eram os problemas. Havia ali imoralidade, havia litígio entre os irmãos, confusões que eles então, em vez de resolver pessoalmente, levavam aos tribunais. Então Paulo vai orientar que isso não é bom para o testemunho do Evangelho de Cristo. Então a gente vai entender o seguinte, que embora a igreja aqui de Corinto era uma igreja muito interessante, possuía todos os dons espirituais, ela tinha aprendido, mas precisava o amadurecimento espiritual. Muitas das vezes a gente não percebe, mas o nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que palavras. Nosso modo, nosso estilo de vida. Então, exatamente Paulo, ele tinha essa preocupação com aquela igreja e com outras igrejas que ele havia plantado, formado, deixado uma liderança sólida, mas esses problemas, assim, estavam incomodando ao coração do verdadeiro pastor, que foi Paulo, um plantador de igreja, que foi comissionado para isso, né? E o que essa carta tem a ver com os nossos dias, com a igreja de hoje? É muito oportuna e atual para todos os tempos, e também para os nossos dias, tanto para instruir como para inspirar. Isso é importante. Então, alguns problemas que podem acontecer, que podem ser evitados, como imaturidade, instabilidade, divisões, ciúmes, invejas, causas que os irmãos entre eles levam à justiça, entendeu? Dificuldades conjugais no campo do relacionamento conjugal, imoralidade sexual e o mau uso dos dons espirituais. Tudo isso o apóstolo trabalha nessas cartas que ele assim deixou. E diante disto, a igreja de Corinto não é um bom modelo a ser seguido. Você pode dizer, mas por que isso está aqui registrado? Exatamente porque a gente aprende também com os erros dos outros. Você não precisa, se você observar o que aqui está orientando, você pode evitar a cair nessa armadilha, né? E isso então leva-nos a evitar os erros, né?
a gente pode muito bem aprender com os erros dos outros para não cair nos mesmos erros. Quando a gente lê os versículos de 4 a 9 do capítulo 1, a gente vai ter aqui uma impressão que essa igreja de Corinto, ela era excepcional, era muito boa, era um modelo, mas a pregação de Paulo a respeito de Cristo tinha deixado para eles uma base muito sólida, e esses desvios que estavam acontecendo eram necessários serem corrigidos. Por isso que Paulo escreve essa carta para deixar uma orientação. E aqui é muito interessante como Paulo, ele começa as suas cartas. Todas as cartas, quase todas, ele enfatiza a sua condição de apóstolo de Cristo Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo usando esses títulos em quase todas as suas cartas. Apenas 3 cartas e ele então não menciona. Por exemplo, na carta de Filipenses, ele faz uma saudação como servo de Jesus Cristo. Na 1ª e 2ª de Tessalonicenses, ele vai se direcionar à igreja dos Tessalonicenses em nome de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E na carta de Filemon, que ele endereça a Filemon, ele se identifica como Paulo, o prisioneiro de Cristo. Então é muito interessante a gente perguntar por que Paulo, em quase todas as suas cartas, ele emprega a sua condição de apóstolo de Jesus Cristo. Eu creio que ele assim o faz para confirmar sua autoridade que recebera do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele acrescenta sempre, ou acrescentava sempre, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele se coloca ali como instrumento a serviço da causa do mestre. Paulo menciona o Sóstenes. E aí quando você vai procurar quem era o Sóstenes, ele era o chefe da sinagoga de Corinto, que ele se converte e depois ele levou uma surra. Ele foi espancado pelos gregos, Atos 18, 17. Então Paulo, ele aqui menciona que Estéfanas se tornou cristão através do seu ministério, enquanto Paulo pregava em Corinto. Nos versículos 11, 12 e 15, Paulo aponta o que fazia a divisão na igreja de Corinto. A gente vai encontrar aqui muito bem claro, né? E ele faz então um grande apelo para que sejam irmãos em Cristo. Os crentes devem ter uma união semelhante a irmãos e irmãs consanguíneos. Ele faz esse apelo. Na verdade, os nossos irmãos da igreja, eles muitas das vezes são mais próximos do que os próprios irmãos consanguíneos. Isso é muito interessante. Então, Paulo está aqui se referindo tanto a homens como a mulheres, mas ele então diz que surgiram divisões em grupos que começaram a dizer, eu dentro da igreja, grupinhos, eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, né? Eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cristo. Então Paulo vai dizer que não pode existir essas divisões no seio da igreja, porque isso enfraquece, isso tira o brilho do evangelho de Cristo. E ele, quando fala aqui em Apolo era um dos expoentes, um intelectual que se converteu ao cristianismo. Então ele era muito eloquente. Então um grupo que dizia, não, eu sou do grupo de Apolo, né? E é interessante que Apolo, ele teve um ministério muito fértil, muito frutífero.
Lá em Atos 18, 24, diz que Apolo era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, e ele convencia com facilidade os judeus provando por meio do Evangelho, da palavra, que o Senhor Jesus era o Cristo, que o Antigo Testamento anunciava. E ele com isso ganhou muitos judeus para Cristo. Mas outros grupos diziam que era o grupo de Pedro. Porque Pedro ele foi um judeu que durante muito tempo ele trouxe junto com o Evangelho de Cristo ainda muitas coisas pertencentes ao judaísmo, como o processo da circuncisão. Então tinha um grupo de irmãos que achavam que tinha que ser assim. Então tudo isso, você pode imaginar dentro de uma igreja, com todos esses problemas, o Evangelho ele fica como que maculado, né? Porque divisões, panelinhas, são tão prejudiciais à Igreja de Jesus Cristo. Porque é muito fácil da gente entender. Há uma expressão dentro lá do campo militar, quando há batalhas, quando há guerras, tem a questão do fogo amigo, né? Quando eles, entre si, por algum problema lá, eles começam a se matarem uns aos outros. Então, esse problema de divisões da igreja é o famoso fogo amigo, não é bom para o corpo de Cristo. Por quê? Porque divide, enfraquece, não é? E o corpo de Cristo fica fragilizado, deixando então uma brecha onde o inimigo vem e leva vantagem muitas vezes. Isso enfraquece a igreja de Cristo. Às vezes, as divisões são um pouco transparentes, mas é muito comum em todos os tempos, como nas igrejas hoje. É muito fácil você ver isso, né? Na prática. Quantas igrejas surgiram e não há uma unidade entre elas. Há igrejas que acham que tem mais poder do que a outra. Então isso é o corpo de Cristo sendo dividido. Isso não é bom, né? É muito comum, às vezes a gente vê, mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma igreja já ali plantada há muitos anos, aí vem uma outra denominação, coloca do lado daquela igreja, entendeu? Aí vai dividir forças, vai tirar membros. Há uma cena muito interessante ali em Campos dos Afonsos. Ali tem uma igreja batista quase que centenária. Aí veio uma igreja de Nova Vida e alugou ou comprou e construiu uma igreja do lado, como se fosse aqui o Beto aqui do lado, né? Do lado. E era tão próximo que às vezes quando estava cantando cá, tinha que esperar terminar lá. Aí você olha para o Rio de Janeiro, espaço enorme, onde não tem uma igreja evangélica. E as igrejas estão coladas umas nas outras. Isso também é uma coisa que precisava, assim, ser pensado, né? Um pouco melhor, né? Locais com muitas igrejas e outras sem nenhuma. Isso aí é algo que a gente precisa entender. E aí, eu não sei que nota você poderia dar para a sua igreja em relação a essa unidade que tem que viver num só pensamento, num só parecer, né? Como diz o versículo 10, o versículo 10 traz uma mensagem: devemos todos estar unidos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Salvar vidas e adorar a Deus. A gente também precisa entender isso, né? Você se sente o mesmo que é descrito aqui no versículo 4 a 9, na ação de graça
que está no versículo 4 a 9. Aqui é um motivo de agradecer a Deus pelo presente magnífico da salvação de Cristo Jesus. Isso merece ação ou ações de graça. Enriquecidos em Cristo em toda palavra e conhecimento, exercendo com liberdade todos os dons espirituais, vivendo em comunhão com todos os irmãos. Esta é a mensagem dos versículos 4 a 9, para que a gente tenha essa vivência no seio da igreja. E aí, eu quero lhe perguntar, faça uma autoavaliação, numa escala de 1, um pouco mais longe, e 10, bem próximo, qual ou quão perto de Jesus você se sente agora? Nessa escala de 1 a 10. E aí fica uma lição. Se nessa escala da proximidade com Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, se nessa escala você tiver uma classificação de 1 a 9, você precisa melhorar mais um pouquinho. Mas se você diz, não, eu estou com nota 10, você precisa ter muita persistência para permanecer, para não cair de produção, para não perder, então, essa nota 10. Que o Senhor nos abençoe, nos faça vivenciar com profundidade o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.